Pessoal, então, a gente vai começar a nossa aula falando da NR17 e depois nós vamos começar a falar de alguns parâmetros relacionados ao corpo humano e essa relação do homem, né, com os ambientes, com o mobiliário, né? Então, essa questão que é estudada em ergonomia, tá? Então, a NR17, ela vai ser a nossa norma regulamentadora de ergonomia. Então, para os ambientes de trabalho, ela tem que ser aplicada, tá? Então, é uma das funções que nós podemos ter aí como arquitetos e urbanistas. Então, lá em 1943, foi criada a CLT, né? A CLT, ela traz, né, os diversos direitos aí dos trabalhadores, então, a consolidação das leis trabalhistas. E aí, na CLT, dizia lá que deveriam ser criadas as normas regulamentadoras para cada área, né, relacionada ao trabalho. Mas só em 1978 que foi criada a NR17, que é essa norma de ergonomia, e de início ela continha apenas 5 partes. Vocês vão ver que ela contém hoje 6 partes e mais 2 anexos, tá? Então, em 1978, ela continha essas 5 partes. Aí, em 1987, foi um ano assim que houveram numerosas lesões por esforço repetitivo. E aí, alguns médicos, alguns engenheiros, os representantes dos sindicatos dos trabalhadores, eles começaram a fiscalizar as empresas para ver o que estava acontecendo, né, que essas pessoas estavam tendo tantas lesões. Porque dependendo da função da pessoa, dependendo do grau da LER que ela tem, ela acaba tendo que se aposentar, porque ela não consegue fazer lá a sua atividade, não consegue realizar, né, da maneira correta. Então, eles foram investigar o que estava acontecendo nessas empresas. E aí, alguns fatores, né, que eles descobriram era a questão do pagamento de prêmios de produção, ausência de pausas, prática de hora extra, dupla jornada de trabalho. Então, o que acontecia? A parte que vai surgir depois na NR17 por conta disso é a parte de organização do trabalho. Então, até esse período aqui, a gente não tinha nada que regulamentasse, por exemplo, essa questão do pagamento de prêmio por produção. Então, eles davam algumas metas, assim, desumanas, né, para os trabalhadores, algumas que não eram possíveis, né, de ser executadas de uma maneira saudável, digamos, e davam premiações para as pessoas que produzissem mais ou que, né, chegassem em uma meta. Então, assim, é claro que isso ainda existe, né, mas hoje a gente tem regras de como isso pode ser feito, tem algumas instruções das melhores maneiras de fazer isso, para que o trabalhador ele não se lesione, ele não fique doente, né? Até porque isso acaba sendo um prejuízo para a empresa, né? Um trabalhador que está afastado, né? Ou alguém que se machucou por conta do trabalho, então isso gera processos, né? Então é algo que as empresas precisaram se organizar, tá? Então a gente não tinha nenhuma legislação que pudesse apoiar nesse sentido. Tá? Então, aqui foram surgindo, né, essas lesões e aí precisou-se fazer algumas mudanças. Então, entre 88 e 89, o Ministério do Trabalho ele buscou sugestões para melhoria das NRs. Então, a gente tem 30 e poucas normas regulamentadoras, agora não lembro certinho o número. Cada uma delas é sobre um assunto diferente, tá? E são normas que daí têm que ser aplicadas nos ambientes de trabalho. A NR17, ela tem que ser aplicada em qualquer ambiente de trabalho. Tem outras normas, se vocês pesquisarem, que elas já podem ser... Só um minutinho, que alguém falou ali no chat. Deixa eu ver se foi uma pergunta. Ah lá, Maria Gabriela. São 36, né? Normas regulamentadoras. Então, se vocês olharem lá nas normas regulamentadoras, né, vocês vão ver que cada uma fala sobre um assunto diferente, algumas são bem específicas de um determinado tipo de trabalho, tá?
Então, surgiram, né, aí várias propostas de mudanças para a NR17 nesse período. E aí, em 1989, eles elaboram um novo texto para a NR17, que é aprovado em 1990. Quando foi publicada essa parte da NR17, a classe patronal enlouqueceu, né? Eles ficaram muito nervosos, né, com as mudanças, porque eles já não viam a NR17 com bons olhos. E daí foi incluído, né, em 1990, a parte de organização do trabalho. Então, tinham as restrições quanto à quantidade de horas que a pessoa podia trabalhar, tinha a questão das pausas, que eram obrigatórias. Em um trabalho que é muito pesado, às vezes a pessoa tem que fazer pausas de uma em uma hora, né, para que ela possa se recuperar para voltar ao trabalho. Então, eles achavam assim que eles estavam sendo prejudicados, né, com essas mudanças, e aí eles ficaram bem revoltados. Porém, né, eles não tinham o que fazer a não ser aplicar tudo que estava na NR17. Até hoje, tem muitas empresas que não aplicam, né, totalmente a NR17, mas a gente pode denunciar para o Ministério do Trabalho, né, se for algo que pode estar prejudicando alguém. E aí eles fiscalizam e notificam, e a empresa tem que fazer a adequação. Então, nesse período ali, né, do início dos anos de 1990, muitos trabalhadores tiveram sequelas por esforço repetitivo. Então, gente, se a gente pegar aí, né, a geração dos meus pais, né, dos pais dos meus amigos, realmente tem várias pessoas que foram, por exemplo, aposentados do banco por lesão de esforço repetitivo. Então, a pessoa, né, tinha que fazer ali muitas coisas manuais durante todo o dia, e aí acabava gerando isso. Nesse período também, a gente tinha uma um trabalho que não existe mais hoje, que era do digitador, né? Que antes era na máquina de escrever, depois aqui nesse período já começa a surgir o computador, e aí as pessoas lá, né, da datilografia. Então, hoje em dia, né, a gente consegue escanear as coisas, tirar foto e tudo. Antes tinha que digitar tudo. Então, tinham pessoas que passavam o dia todo digitando. E até se vocês tiverem a curiosidade de dar uma olhadinha na NR17, ela, em alguns pontos, ainda é bem arcaica, porque essa parte da datilografia, ela era tão problemática que vocês vão ver que tem algumas coisas muito específicas nesse sentido. Por exemplo, a pessoa ela pode digitar tantas teclas por minuto, né? Que é algo que hoje não faz mais nenhum sentido, né? Acho que ninguém mais trabalha com isso. Então, a gente tinha realmente uma grande preocupação aí com esse trabalhador que começava, né, numa época nova, trabalhando com o computador, que era um equipamento novo de trabalho, e acabou gerando aí todas esses problemas. Mas aí, então, a partir de 1990, entra a sexta parte da NR17, que é a parte de organização do trabalho. Em 2002, o Ministério do Trabalho e do Emprego lançou um manual de aplicação da NR17, né? Então, muitas vezes a norma ela é um pouco confusa, um pouco difícil de fazer a leitura, né? E aí, então, tem esse manualzinho para ajudar, né, na aplicação da norma, que tem alguns exemplos, algumas explicações mais simples. E aí, em 2007, precisou incluir mais 2 anexos na norma, o anexo 1, que é o trabalho dos operadores de checkout, e o anexo 2, que é o trabalho em teleatendimento e telemarketing. Então, esses dois tipos de trabalho, eles estavam gerando muitas problemáticas e eles precisaram criar regras específicas para esses dois. O que é o operador de checkout? É o caixa do supermercado. Então, vocês podem observar que o caixa de supermercado, né, hoje em dia, eles têm uma bancada que eles podem tanto trabalhar sentado quanto em pé. Então, percebam que a cadeira lá do caixa, ela é uma cadeira alta, então a pessoa ela, né, vai sentar e ela vai ter um apoio para o pé da própria cadeira. E se ela precisar ficar em pé, ela consegue utilizar a mesma bancada. Então, por exemplo,
A pessoa que está lá trabalhando no caixa, ela às vezes tem que passar lá uma caixa de leite com 12 caixinhas dentro, uma coisa pesada, né? Então, quando a gente vai fazer mais força, é melhor a gente ficar em pé. Então, ela levanta e passa esse produto mais pesado. Quando são coisas mais leves, ela pode sentar. Ou até mesmo se ela preferir atender em pé e usar a cadeira para descanso, quando ela não estiver, não tiver ninguém no caixa, né? Então, ela tem essa opção de trabalhar tanto em pé quanto sentado, tá? Então, ali no anexo 1 tem várias questões relacionadas a esse tipo de trabalho. E no anexo 2 é o trabalho em teleatendimento e telemarketing, né? Que também estava gerando ali alguns problemas de saúde. E aqui bastante coisa relacionada à saúde mental, né? O estresse da pessoa que trabalha num local desse, né? Eu sempre penso assim, né? Eu nunca trabalhei num lugar desse, mas né, com teleatendimento, não sei se algum de vocês trabalha, mas eu fico imaginando, né? Às vezes a gente liga num 0800 lá e a gente acaba se estressando tanto, né? Imagina uma pessoa que atende o dia inteiro. Então eu sempre tento, né? Ser uma pessoa não, assim, ter paciência, né? Nesses atendimentos, porque eu fico pensando, a pessoa que está lá o dia inteiro atendendo, né? Deve ter gente super mal educada, grosseira. Então, isso acaba gerando alguns problemas de saúde também. Então, foi criado uma parte da norma só para esse tipo de trabalho, tá? E a última alteração que aconteceu na NR17 foi em 2018, que a parte de iluminação, então, o método de medição e os níveis mínimos de iluminamento que devem ser observados nos ambientes de trabalho, segundo a NR17, estão estabelecidos na norma de higiene ocupacional número 11, que é a NHO 11. É uma norma da Fundacentro, né, que é uma norma de avaliação dos níveis de iluminamento em ambientes de trabalho internos, tá? Então, foram tendo, na verdade, poucas alterações nessas normas, até havia um medo muito grande, né, em mexer na CLT, em mexer nas NRs, né, porque o medo era o quê? Mexendo nessas legislações que o governo tivesse a oportunidade de retirar alguns direitos dos trabalhadores. Mas agora, né, já foi mexido na CLT algum tempo atrás, e acredito que a NR17 precisava realmente passar aí por uma revisão, porque por conta dessas partes mais defasadas que eu falei, né? De alguns tipos de trabalhos que hoje já não tem, né? Tanto essa problemática, então precisava, né, trazer aí algumas questões mais novas também, né? Até por questão hoje em dia do home office, das pessoas trabalharem na internet. Então precisava, né, adequar aí algumas coisas. Então, o objetivo da NR17 é trazer os parâmetros mínimos, tá? Então, o mínimo de conforto é o que está na NR17. Então, para que o trabalhador possa desempenhar a sua função com o máximo de conforto, segurança e eficiência, tá? Então, a ideia é prevenir que esse trabalhador não tenha nenhuma doença, nenhuma patologia, né, relacionada ao trabalho, tá? Então, é uma ideia de prevenção e não que ele se lesione e daí, né, a gente vá ter alguma mudança nesse sentido. Então, ela vai falar sobre levantamento, transporte e descarga de materiais, sobre mobiliários e equipamentos, sobre as condições ambientais do posto de trabalho e da organização do trabalho. Então, de quem que é a responsabilidade de aplicar a NR17? Do empregador. Então, ele precisa aplicar, implantar as análises ergonômicas no trabalho. Então, ou ele vai ter um ergonomista na equipe dele, ou ele vai ter que contratar um ergonomista para fazer as análises. E aí ele vai fazer a análise, vai ver o que tem de bom, de ruim, vai ver o que precisa alterar. Então, o ergonomista ele tem essa função de perceber, né, os erros que tem ali, o que está acontecendo, como as pessoas estão se sentindo e fazer as mudanças, né, que são necessárias, tá? Então, o empregador ele tem a obrigatoriedade de implantar tudo que está na NR17.
Então, essa NR, ela vai ser dividida em 6 partes, tá? A primeira parte é uma parte mais introdutória, né? Então, fala lá sobre os parâmetros, né, para adaptação, sempre, ó, adaptação do trabalho às características do trabalhador, tá? Então, nunca o trabalhador vai ter que se adequar às características do ambiente de trabalho dele. Então, esse trabalho tem que estar adaptado para as características psicofisiológicas dos trabalhadores, tá? Então, não é só uma questão física, mas também do psicológico, né? Na aula passada a gente até falou um pouquinho sobre isso, da questão social, né? Do próprio layout de um ambiente de trabalho. Então, a pessoa ela precisa ter conforto, ela precisa ter segurança para que ela não se lesione e ela vai ter um desempenho mais eficiente, né? Se ela tem essas condições melhores de trabalho. Depois, no segundo ponto ali, fala sobre levantamento, transporte e descarga individual de materiais. Então, aqui explica certinho, né, como que isso deve ser feito. Então, tem trabalhador que ele passa o dia todo fazendo isso, né, movimentando algum tipo de carga. Então, ele precisa levantar essa carga de maneira correta, né, precisa transportar também e descarregar. Então, ali explica certinho sobre isso. A parte 3 é uma parte importante para nós, que é a parte do mobiliário dos postos de trabalho. Então, aqui fala sobre principalmente cadeira e mesa, né? Fala um pouquinho ali de parâmetros, né, relacionados aos dois. Depois, os equipamentos dos postos de trabalho, né? Aqui é uma outra coisa, nessa parte aqui que ficou já um pouco defasado, porque como tinha, né, essa questão da datilografia e tal, né, tem bastante coisa sobre o papel e a tela do computador, né, o posicionamento onde vai ficar o papel que a pessoa está lendo para digitar, o teclado, o mouse e o monitor, né? Então, aqui acaba focando bastante nesse ponto, né, que já está um pouco defasado. As condições ambientais do trabalho, também entra a nossa função aqui, que é a parte de iluminação, conforto térmico, conforto acústico. Daí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. E a sexta parte, que foi a última a ser incluída, que é a parte de organização do trabalho. Aqui entra toda a parte de horários de trabalho, que daí não é tanto, né, para o nosso lado. Então, a nossa questão é mais do mobiliário e das condições ambientais de trabalho. Então, nessa parte aqui das condições ambientais de trabalho, né, vai falar sobre ruído, temperatura, vento, umidade e iluminação. Então, os níveis de ruído, eles vão referenciar a NBR 10152, tá? E aqui na NR17, os níveis de ruído são níveis de ruído, assim, que a gente tem num escritório, por exemplo, tá? Quando entra numa parte, assim, acima de 80 decibéis, a gente já tem as normas sobre insalubridade, tá? Que daí já é aquele trabalhador que tem que usar oh meu Deus, fugiu o nome. No ouvido, né? O protetor auricular, ele já tem que ter um cuidado maior quando o ruído é muito intenso. Então, aqui é mais relacionado a ambientes de trabalho, como escritórios, tá? Locais mais tranquilos. Daí, quando entra nessa parte, vai lá para a NR15, né? Que é a parte do trabalho, né, insalubre já, tá? A temperatura também ela deve ser mantida ali entre 20 e 23 graus Celsius, mas eles vão trazendo alguns parâmetros para alguns tipos de trabalhos diferentes também, porque às vezes a pessoa trabalha em algo que é manual, que ela faz bastante força, então talvez a temperatura precise ser um pouco mais baixa. A velocidade do vento também, né? Eu não posso nem ficar passando calor, mas também não pode acontecer uma ventania dentro do ambiente, né? Imagina, sai voando, é cabelo voando, é papel voando, então tem que ter um controle. A umidade relativa do ar, né, para nossa saúde, ela não deve ser abaixo de 40%. Então, o que é interessante para a gente é em torno de 60%, né? Até a gente está aí num momento, né, num mês de seca. Ontem, graças a Deus, né, choveu
mas nesse período agora, né, a gente fica ali geralmente em estado de alerta para nossa saúde, então tem que tomar bastante água, tem que se hidratar. E a última parte de iluminação, então, foi feita essa mudança ali em 2018, que daí agora a norma de referência é essa NHO 11, Norma de Higiene Ocupacional número 11, tá? Então, são as referências que a gente tem ali sobre as condições ambientais de trabalho. Então, não adianta nada eu ter só um posto de trabalho, né, o móvel perfeito, eu também preciso que o ambiente seja confortável. E aqui, para finalizar essa partezinha da NR17, né, eu coloquei essa imagem que vai mostrando ali no ambiente de trabalho vários problemas que a gente passa aí no nosso dia a dia. Então, aqui, né, o erro 1, quando a nossa cadeira é muito baixa e a mesa é muito alta. Quando a gente pensa em ergonomia, a gente sempre vai pensar que o nosso corpo ele tem que estar posicionado de uma maneira mais natural possível, né? Então, sempre os braços alinhados com as mãos, tá? Então, eu nunca devo ficar, né, com o braço caído, igual a gente está vendo ali, né, com o punho dobrado. Então, ele não tem apoio para os braços, né? Então, isso pode trazer problemas como tendinite. Aqui a questão, né, de não encostar a coluna na cadeira. Aqui até, né, isso é um pouco questionável, porque é interessante até que a gente faça alguns movimentos mesmo que sentado, né? Então, ora eu apoio as minhas costas, né? Ora eu posso apoiar os braços sobre a mesa e desencostar um pouco as costas. Então, essa liberdade de movimento é bem importante também. Outro ponto que acontece bastante, né, é o ar-condicionado, né? Sempre dá briga. Um tá achando que tá calor, o outro tá achando que tá frio. E quem senta embaixo do ar-condicionado é quem mais sofre, né? Então a pessoa, às vezes, ela fica em desconforto por conta do ar-condicionado. A luz natural, ou até mesmo em alguns casos artificial, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o reflexo da luz. Então, tem que tomar cuidado para não bater luz no monitor ou na mesa de trabalho, refletir isso ou nos olhos, né? Então, a luz natural, principalmente, né? A gente tem que cuidar ali com o posicionamento de janela, com o layout, fazer um sombreamento das aberturas para que a gente tenha uma luz mais difusa. Aí a comida em cima da mesa, né? Então, a hora da refeição é uma hora que o trabalhador tem que sair da mesa dele ali e ir para um outro ambiente, né? Que é um momento de descanso que ele vai ter ali. Então, quando a gente pensa assim, né, na energia ali do trabalhador, se ele só faz a pausa do almoço, né, ele não se recupera tão bem para a tarde. Então, se ele consegue fazer uma pausa de manhã, daí ele dá uma recuperadinha, daí ele faz a pausa do almoço, dá uma recuperadinha, uma pausa à tarde, dá outra recuperada, são pausas curtinhas, tá? Mas ele precisa sair dali, ir para um ambiente diferente de descanso, um ambiente mais social. Outra questão importante é sempre ter um bom espaço para os pés, né? Para que a pessoa ela sente de maneira correta. Então, nunca deixar, né, a parte de baixo da mesa cheia de coisas, ou até uma mesa, uma bancada que não tem espaço para os pés. E aqui a pessoa falando no telefone, né, ali todo torto. Então, às vezes isso pode gerar ali um problema, né? Então, geralmente a pessoa que fica muito no telefone, ela vai usar lá o fonezinho, né, com microfone, para ela não precisar ficar dessa forma, tá? Então, só para exemplificar aí um ambiente de trabalho. Então, gente, essa norma é mais para o conhecimento de vocês, se vocês saibam que ela existe, o que contém nela, né? O que está ali. Então, a gente não vai entrar em detalhes da legislação em si, era só para vocês saberem de onde ela veio, por que ela existe, aonde que tem que aplicar e o que está ali dentro. Então, se vocês precisarem, vocês vão consultar lá a NR17. E agora vamos falar um pouquinho do corpo humano. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho de fisiologia e biomecânica. Não, na aula que vem, nós vamos entrar na parte de antropometria, que são as medidas do corpo humano, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do funcionamento do nosso corpo em relação a essas funções, né, dos ambientes de trabalho.
Então, primeiro, a fisiologia, né? É a ciência que estuda o funcionamento dos organismos vivos e elucida a existência da própria vida. Então, ela vai estudar, né, o funcionamento do nosso corpo. A gente vai focar aqui apenas, né, em alguns pontos mais importantes. Um deles é a coluna vertebral, né? Tem muita relação com as questões de ergonomia. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre as mãos, tá? Mas é mais a questão da coluna aqui mesmo. Então a gente tem que lembrar que a nossa coluna, ela é o nosso pilar de sustentação. Ela também é uma forma que a gente tem de flexibilidade, de suporte e mobilidade, né? Então a nossa coluna, ela vai ser dividida lá, né, na região cervical, que é a parte ali, né, do nosso pescoço, sustenta a nossa cabeça. Essa aqui é a região torácica. Aqui a gente tem a região lombar, né? Quem fica muito no computador, muito tempo sentado, às vezes tem bastante dor nessa região aqui. Depois a gente tem a região do sacro e depois a gente tem aqui a região do cóccix, tá? Então, geralmente as dores acontecem aqui na região do pescoço e aqui na região lombar. Então, a coluna, ela requer cuidados em todas as idades, né? Desde, né, da criança que está sentado fazendo uma tarefa até o idoso, a gente precisa ter bastante cuidado com a nossa coluna. A gente tem também, né, os músculos, tendões e ligamentos, né, que são estruturas sensíveis e vulneráveis ao sedentarismo, ao encurtamento, ao enfraquecimento muscular. Então, a gente tem que cuidar também, né, fazer atividade física. Então, a gente pode ter dores e desconforto por conta, né, também dos músculos, tendões e ligamentos. A medula e os nervos periféricos, né? Os nervos que se originam na coluna, eles vão inervar nossos braços, pernas e tronco, né? Então, muitas vezes a gente tem uma dor lá nas costas por conta de um movimento do braço, né? Acontece às vezes de dar uma dor quando a gente fica muito tempo trabalhando no computador, ali bem atrás da clavícula, né? Tem um músculo ali por conta do movimento do braço, tá? Então a gente, né, ou algum movimento de perna, daí vai dar dor lá no ciático. Então tá tudo ligado. E podem desencadear patologias, né? Hérnia de disco, que traz bastante desconforto. Então, vamos falar um pouquinho sobre as doenças que acometem a nossa coluna vertebral, né? Então, geralmente, como eu disse ali atrás, a região cervical e a região lombar são as áreas que a gente sente mais dor. Porque elas são acometidas pelas agressões do dia a dia, pelos movimentos que nós fazemos no nosso dia a dia. E são as duas áreas da coluna que são mais flexíveis, então por isso que elas sofrem mais com isso. Então, primeiro de tudo, vamos falar da coluna cervical, que é a região ali, né, superior da nossa coluna, ali, né, do nosso pescoço, que tem como função principal sustentar e movimentar a nossa cabeça. Então, a gente pode ter bastante aparecimento de dor muscular nessa região, né? Ou dor nos ligamentos ali, por conta da nossa posição. Então, a nossa cabeça, ela pesa em torno de 5 quilos, se nós estivermos numa posição correta. Se nós estivermos curvados, né? Daí a cabeçona aí vai pesar mais ainda. Tá? Então, nessa situação desse desenho, essa situação aqui do celular, né? Então, essa parte da nossa coluna aqui do pescoço, ela tem a função de sustentar a nossa cabeça, que pesa em torno, né, de 5 quilos. Tem uns mais cabeçudos, uns mais cabecinha, aí vai variando um pouquinho, mas é uma média. Aí, quando a gente fica com a cabeça, né, assim, abaixada, ela vai pesar ainda mais, né, por conta da gravidade, tá puxando ela ali para baixo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Então, nesse desenho aqui, ó, a gente tem lá cadeira muito alta, mesa muito baixa, utilizando o notebook, né? Esse aqui é um problema que eu tenho, né? Que eu uso o Note. E o certo é o quê? Né? O Note é muito prático, tudo para a gente levar para um lugar e para o outro, mas para a gente trabalhar, né, no dia a dia, é interessante que o Note ele seja como se fosse o nosso monitor, nosso CPU, né? E daí a gente tenha um teclado, né, separado, um mouse separado para a gente utilizar. E daí
o note tem que ficar na altura dos nossos olhos, tá? O meu tá aqui em cima da mesa, né? Tá meio baixinho. E aqui não está tão relacionado à questão de ergonomia, né? Mas estava junto com o desenho, achei importante colocar para vocês que hoje em dia a gente fica muito no celular, né? Então, tomar cuidado para a gente não ficar muito assim, tá? Que vai ficando pesada a nossa cabeça e vai trazendo bastante dor aqui nessa região da nossa coluna. Agora, a parte da coluna torácica, que é abaixo da coluna cervical, ela é uma área que a flexibilidade é limitada, né? Então, não é uma área que tem uma curva. Então, ela desgasta menos, né? A gente tem menos casos de doenças nessa região. Então, geralmente, na área da coluna torácica, o que a gente sente de dor são dores musculares de ligamentos. E muitas vezes são dores por conta do emocional, do estresse, né? Da gente ficar tenso, aí a gente acaba tendo dores musculares, ou até mesmo de ficar muito tempo sentado, algo assim. E por último, a região da coluna lombar. Na região inferior da nossa coluna, composta por 5 vértebras, é uma região mais flexível e, por conta disso, ela é mais vulnerável ao desgaste do nosso dia a dia, né? Então, ela permite que a gente flexione bastante o nosso corpo, né? E quando a gente flexiona de forma errada ou flexiona repetidamente durante o dia a nossa coluna, a gente pode sentir desconforto. E olha aqui, ó, vocês devem estar nessa idade aqui, né, dos 20 aninhos. Então, a partir dos 20 anos, os nossos discos intervertebrais eles já começam a se degenerar, né? Os disquinhos que ficam entre as vértebras, os ossinhos, sabe? Que dão a flexibilidade. Então, eles já começam a se degenerar. Então, se a gente não toma cuidado com a nossa coluna, né, ela só vai piorando. E aí, quando a gente fica lá velhinho, né, a gente vai ter bastante dificuldade. Então, tem que tomar cuidado. E na nossa profissão, tem que tomar bastante cuidado, tá, gente? Porque a gente acaba ficando muito tempo sentado, né? E isso acaba trazendo ali alguns problemas para a nossa coluna. Esses dias até eu vi um vídeo no Instagram, achei muito engraçado, que era uma mesa que é meu sonho de consumo, que é uma mesa que você deixa ela do tamanho assim para você usar com a cadeira, ou ela fica, né, mais alta para você poder usar em pé. E daí era um arquiteto, era no Instagram lá 44 Arquitetura. E aí a mesa subia, né? E aí o carinha ele tinha uma esteirinha que ele colocava embaixo ali, e daí ele ficava fazendo esteira e fazendo projeto. Né? Daí eu tava pensando, né? Porque antes, né, quando eu dava aula, eu passava ali pelo menos umas 6 horas do meu dia em pé, andando, né? Dando aula ali. E agora eu só fico sentada, né? Então eu tava precisando de uma mesa dessa, né? Para eu poder me movimentar aqui durante a aula. E a última parte é falar um pouquinho sobre as mãos, né? As mãos são uma das partes mais acometidas daí pela LER, que é a lesão por esforço repetitivo, ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, são síndromes relacionadas ao trabalho repetitivo. Então, elas se tornaram, lá nos anos 90, um grande problema de saúde pública por conta das mudanças que ocorreram no mundo do trabalho, né? Por conta do uso do computador, principalmente. Então, essas síndromes, elas estão relacionadas a dores espontâneas, alterações sensitivas de fraqueza, cansaço, peso, dormência, formigamento, choques, né? Então, isso a gente também tem que cuidar, né, como arquitetos, porque imagina se dá um negócio desse na gente, como é que a gente vai trabalhar, né? Uma vez uma aluna estava no 5º ano, deve fazer uns 2 anos isso, ela me falou que ela tinha tido o diagnóstico, ela estava com LER. Ela falou, Pro, como é que eu vou trabalhar, né, e tal. Daí ela estava tratando tudo para reverter, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Então, geralmente, né, os problemas em relação às mãos estão mais relacionados aos equipamentos, como o teclado, né? Então, a síndrome do túnel do carpo, que é uma dor aqui no punho, ela é muito comum em trabalhador, né, que fica no computador, digitador.
pela repetitividade dos movimentos. E aí muitos estudos foram feitos, né, porque essas pessoas tinham esse problema, e aí eles perceberam que o agente causador era o desenho do teclado. Então, se vocês posicionarem as mãos de vocês no teclado, né, e forem digitar aí o teclado do Note, ou se vocês têm um teclado comum, retinho, vocês vão perceber que a gente não fica com esse alinhamento aqui, ó, da mão com o antebraço. E eles precisariam ficar alinhados. Por isso que tem esses teclados anatômicos, né? São teclados ergonômicos, que as mãos ficam de maneira que é natural para o nosso corpo, tá bom? Então, sempre a gente vai buscar que o usuário ele fique da maneira mais natural possível. E agora vamos para a biomecânica, que é a questão dos movimentos do nosso corpo. Então, a ergonomia ela vai modificar os sistemas de trabalho para adequar a atividade às características das pessoas, às habilidades que as pessoas têm e também, gente, as limitações que essas pessoas têm para ter um desempenho daí eficiente, confortável e seguro. Então, quando eu vou fazer a concepção ou a correção dos postos de trabalho, a gente precisa analisar, né, os aspectos físicos, né, claro, mas também as ações e as reações dos trabalhadores precisam ser levados em consideração, né, que é a parte da ergonomia participativa. Então, fazer uma análise gestual, postural, é fundamental para a boa interação do trabalhador com os componentes de trabalho, com o ambiente de trabalho. Então, vocês vão ver mais para frente, né, quando a gente começar a falar de antropometria, que é uma simples gaveta de guarda-roupa que é muito baixa, a gente precisa fazer uma análise postural. Então, como que a pessoa vai usar essa gaveta? Ela vai ter que abaixar, né? Então, ela não vai conseguir usar em pé, ela vai ter que abaixar. Então, eu preciso pensar no espaço que uma pessoa agachada ocupa, né? Que é totalmente diferente de uma pessoa em pé. Então, em qualquer tipo de ambiente, né, a gente precisa fazer essa análise de qual é a postura que a pessoa vai utilizar para desenvolver aquela atividade. Então, quando a gente não analisa, né, a gente acaba gerando danos à saúde dos trabalhadores ou dos nossos usuários. Então, muitas vezes, né, o usuário ele acaba tendo que se adaptar a postos de trabalhos que não foram planejados para aquela atividade, ou adaptar a postos de trabalho que não estão de acordo com as dimensões do corpo daquela pessoa, ou ainda se adaptar a postos de trabalho que desrespeitam as capacidades e as limitações musculares e metabólicas das pessoas. Até a gente vai ver também que tem a questão dos idosos, né? Quando a gente vai fazer um projeto, que daí o idoso que vai utilizar, a gente precisa de mais espaço, porque eles têm mais limitações, né? Então, tudo isso precisa ser analisado em qualquer ambiente. E aí a gente tem, a gente considera dois tipos de trabalhos na biomecânica, que é o trabalho estático e o trabalho dinâmico. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, se a gente estivesse fazendo um exercício lá na academia. Então, vamos supor que o professor deu um pezinho lá na sua mão e falou para você, abre os braços aqui na altura dos seus ombros e fica paradinho aí 30 segundos segurando esse peso. Parece que o braço vai cair, né? Que vai sair do corpo. Então, o que acontece quando eu tenho esse trabalho estático? Ele é altamente fatigante. Então, ele requer muito esforço para ser mantido. Então, o efeito fisiológico disso está relacionado à compressão dos nossos vasos sanguíneos. Então, o sangue ele deixa de fluir, o músculo não recebe oxigênio nem nutrientes, os resíduos metabólicos não são retirados e isso causa dor e fadiga muscular. Então, pessoas que trabalham numa manutenção estática prolongada, elas podem ter desgastes das articulações, dos discos invertebrais, né, e dos tendões também. Então, a gente tem que, né, sempre pensar em movimento, né, nunca em trabalho tão estático.
E os trabalhos que são dinâmicos, né, a gente já faz uma alternância de movimentos. Então, vamos supor que o professor lá da academia te deu o pezinho e falou, sobe e desce o braço. Daí vai ser mais fácil de fazer os 30 segundos do que ficar parado lá, né, segurando o peso. Então, daí a gente tem uma solicitação circulatória, intensidade metabólica, aumenta o oxigênio, nutre os músculos e retarda a fadiga, tá? Então aqui, né, a gente tem lá trabalho estático, né, do guardinha lá da Inglaterra, né, e aqui dinâmico, né, o carinha do correio, ele fica andando, ele se movimenta, então ele tem um trabalho dinâmico, tá? Então é importante que a gente tenha essa noção dos dois tipos de movimentos, né? E de movimentos, dois tipos de trabalho, um com movimento, outro sem, e o quanto isso pode, né, ser prejudicial. E é importante também a gente analisar a postura, né? Então, a postura vai ser a posição ou a atitude do corpo, arranjo relativo das partes do corpo para uma atividade específica ou uma maneira característica de alguém sustentar o corpo. Então, às vezes a gente fala lá, nossa, aquela pessoa tem uma postura elegante, né? Aquela pessoa tem uma postura bonita. Então, é a maneira como ela sustenta o corpo. Mas a gente tem como postura aqui, né, o arranjo das partes do corpo para uma atividade específica, como eu falei. Ah, eu preciso pegar alguma coisa na gaveta que está lá embaixo. Que posição que eu vou tomar para fazer isso? Né? Para eu lavar louça, para eu descansar, né? Então, às vezes eu estou sentada, às vezes eu estou em pé, às vezes eu estou deitada, às vezes eu estou agachado. Então, são posturas que eu vou tomar para fazer uma atividade. Então, cada pessoa deve utilizar a postura, né, que seu corpo se sinta melhor, para que a gente tenha o menor esforço possível e uma máxima sustentação do nosso corpo. Então, a gente tem também, além da NR17, uma nota técnica, que é a 060 de 2001, que ela fala sobre ergonomia, indicação de posturas a ser adotada na concepção do posto de trabalho. Então, nessa nota, diz que a postura mais adequada ao trabalhador é aquela que o trabalhador pode escolher livremente e que também ele possa variar ao longo do tempo. Igual eu falei do exemplo lá do caixa do mercado, né? Que pode tanto trabalhar em pé quanto sentado. Igual o exemplo que eu falei aqui da mesinha que eu vi lá no Instagram, que dá para o arquiteto trabalhar tanto em pé quanto sentado, né? Até fazendo um exercício. Então, essa variação é importante, que a gente consiga escolher como que a gente vai trabalhar. Então, a gente deve conceber, né, mobiliários, postos de trabalho que possam oferecer essa variação de postura, principalmente variando entre postura sentada e postura em pé. Então, a gente adota a nossa postura de trabalho, né? Peguei um exemplo aqui, ó, top, de acordo com algumas questões, né? Dependendo da exigência da tarefa. Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre os tipos de posturas e a gente vai ver que quando a gente precisa fazer mais força, a gente faz em pé, quando a gente precisa de mais precisão, a gente faz sentado, né? Então, a tarefa nos exige o espaço físico que eu tenho, né? Então, como é o mobiliário, como é o assento, né? E aí eu vou ter que utilizar aquele espaço. Que máquinas e equipamentos que eu uso, né? Então, se eu uso computador, ou se eu uso um outro tipo de equipamento. E as interferências ambientais, né? Às vezes o mobiliário tá lá belezinha, mas a pessoa, nossa, ela tá com calor, tem um barulho incomodando ela, né? Ela vai mudando de posição, tá incomodada. Então, todos esses fatores vão influenciar na postura que a gente vai adotando com o passar do dia. Então, vamos falar sobre as posturas básicas que a gente tem. A gente vai falar da postura em pé, sentado e deitado. A posição em pé, ela é recomendada para as atividades que exigem mais mobilidade do corpo, ou até mesmo que precisa de mais força. É... Então, quando o trabalho ele precisa ser feito em pé, lá no NR 17 está escrito que o trabalhador precisa ter à sua disposição um assento para ele poder utilizar nas pausas que o serviço permitir. Tá? Então, sempre tem que ter um lugar ali para sentar.
A bancada para trabalho em pé, ela pode ter diversas alturas, tá? Então, tudo depende também do trabalho que eu estou fazendo. Então, aqui, ó, um trabalho de precisão, a bancada fica mais perto da pessoa, tá? Para ela ter mais apoio, né? O braço ficar mais apoiado. Se é um trabalho leve, mas que eu vou ter algum tipo de ferramenta nas mãos, pode ser uma bancada um pouquinho mais baixa. Lembram do exemplo lá que eu dei do brigadeiro, da gente fazer brigadeiro lá no fogão, a gente acaba ficando com o braço erguido aqui, né? Então, se a gente vai ter uma ferramenta em cima, para a gente ficar com o braço relaxado. E ainda se eu vou ter alguma outra coisa maior, né, em cima, a bancada vai ser ainda um pouquinho mais baixa, tá? Então percebam que eu posso ter mudanças, né, nessa questão de acordo com o tipo de trabalho. E até a gente vai ver que as bancadas para trabalho em pé, de preferência, elas deveriam ser ajustáveis, né? Porque o que acontece? Se eu escolher fazer para a pessoa mais alta ou se eu escolher fazer para a pessoa mais baixa, o outro tem que se adaptar. Então, se eu fizer para a pessoa mais baixa, as pessoas altas elas vão ter que se curvar muito para usar essa bancada. Agora, se eu fizer para a pessoa mais alta, a pessoa baixa não alcança. Porém, quando eu vou fazer uma bancada alta, que vai ser fixa, eu vou escolher fazer para a pessoa mais alta e a pessoa mais baixa vai ter que fazer uma adaptação. Eu vou ter que ter alguma coisa para a pessoa subir. Aí ela vai subir em cima de um tipo de um degrau, né? E aí ela vai conseguir alcançar a bancada. Porque se eu fizer ela baixa, só se eu cavar um buraco no chão para a pessoa mais alta usar, né? Então, a gente tem essa questão, quando as bancadas são para serem utilizadas em pé. A posição sentada, ela geralmente é para atividades que envolvem um pouco mais de precisão. Podem reparar que, por exemplo, se eu estou fazendo um desenho, né? Vamos supor que eu vou fazer uma maquete. Aí eu estou fazendo ali ainda os desenhos para eu cortar e tal, estou fazendo sentado. Quando eu vou fazer força, que eu vou cortar um papel paraná lá, bem difícil de cortar, ou um pedaço de madeira, o que eu faço? Eu levanto, mais fácil de fazer força em pé, né? Então, na atividade sentada, a gente tem mais controle dos nossos movimentos, porque quando a gente está sentado, a gente faz menos esforço para se manter nessa posição. Então, a gente tem um equilíbrio, né, postural reduzido. Então, o que acontece? Mesmo que a gente esteja sentado, né, ou até mesmo para a gente ficar em pé, a gente tem vários músculos que vão se contrair para que a gente fique nessa posição. Então, para a gente ficar em pé, a gente não percebe, né? Mas tem vários músculos que se contraem ali para que a gente fique em pé e eles ficam em trabalho estático, né? E quando a gente está sentado também, né? Para que a nossa coluna fique aqui, mesmo que ela esteja apoiada na cadeira, para que a gente fique aqui sentado, tem vários músculos que estão se contraindo para nos manter nessa posição. E eles ficam contraídos o tempo todo, eles vão ficar em trabalho estático, tá? Mas quando a gente está sentado, a força é menor do que quando a gente está em pé. Então, a gente consegue controlar melhor nossos movimentos. Porém, quem fica muito tempo sentado, né, tem uma tendência maior ao sedentarismo, pode ter problemas na curvatura da coluna, pode ter problemas na circulação das pernas, né? Então, sempre tem que ter o apoio para os pés bem certinho. E a terceira posição é a posição deitada. A posição deitada é uma posição de repouso, de recuperação. Então, ela sempre que puder ser evitada, a gente não deve, né, colocar algum tipo de trabalho na posição deitada. É muito mais difícil, muito mais cansativo a gente fazer força deitado, tá? Então, essa postura, ela pode, né, em alguns casos, ser necessária, né, para alguns tipos de atividades, mas é uma postura que deve ser evitada. Então, aqui, né, tem o exemplo do mecânico, porém, né, hoje a gente já, né, tem outras formas, né, de fazer esse tipo de trabalho. Então, né, quanto menos a gente tiver, né, as pessoas trabalhando deitadas, melhor. E aqui, para a gente finalizar, né, eu coloquei mais uma vez a nota técnica 060 de 2001, né, onde ela faz uma conclusão ali sobre a questão das posturas. Então, qualquer postura
que for mantida de maneira prolongada, ela é mal tolerada para o nosso corpo. Por isso que é importante a alternância das posturas, né? Isso deve ser privilegiado, pois permite daí que os nossos músculos recebam nutrientes, não fiquem, né, não fiquem fatigados. Então, essa alternância de postura, ela deve ficar à escolha do trabalhador. A hora que ele quer, ele levanta, a hora que ele quer, ele senta, conforme a necessidade do corpo. E algumas tarefas, elas têm exigências variadas. Então, eu não posso afirmar, né, de antemão que para o arquiteto a melhor forma de trabalhar é sentado. Mas ele vai ter diversas exigências, né, durante o dia dele, que pode ser que em alguns momentos ele queira trabalhar em pé e sem problemas, né? Então, a gente deve sempre, né, privilegiar esse tipo de ambiente de trabalho, com essa alternância de posturas. Então, um posto de trabalho, mesmo quando ele é bem projetado, né, do ponto de vista antropométrico, então, quando eu, né, faço tudo certinho para as medidas do corpo humano e tal, eu tenho as questões, né, desse posto de trabalho ainda ser desconfortável por conta de fatores organizacionais do trabalho, ambientais e sociais que não foram levados em consideração. Então, como eu falei, pode ser que a pessoa tenha um posto de trabalho super bom, só que ela está passando calor, só que tem um barulho incomodando ela não tem uma boa iluminação, está batendo sol no monitor, né? Ou ela não tem questão social, né? Ou ela trabalha demais, não faz pausas, então isso acaba também trazendo desconforto. Então, uma das questões interessantes, né, para a gente fazer a escolha dos mobiliários, ou até mesmo para a gente fazer o projeto do mobiliário, é a opinião do trabalhador, então, quando for possível, né, que é o que a gente faz com os nossos clientes. Então, quando a gente vai fazer o projeto de uma casa, a gente não pergunta lá quais as preferências da pessoa para diversas coisas, né? Para que a gente faça o melhor projeto, né? Então, a gente sempre vai ver quais são, né, as opiniões de quem vai usar, né? O que ela acha mais confortável, né? Às vezes a pessoa ela quer um ambiente, ela gosta bastante de cozinhar, e daí ela quer ter uma bancada na cozinha de preparação que ela possa trabalhar tanto sentada quanto em pé, né? E eu vou sempre adaptar todos os ambientes que eu projeto às questões, né, do meu usuário, tá bom? Então a gente precisa sempre observar e ouvir também nosso usuário para a gente ter as melhores soluções. Então, gente, por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, podem falar aí. O João falou ali no chat, eu não tinha visto, que ele trabalhou, acho que é no telemarketing, né? Mas não durou muito tempo. O cliente xingando, gritando, meta de tempo de atendimento, né? Então, realmente, a gente tem esse grande problema aí.